As Perfeições, um livro que todo millennial e geração Z, eu arriscaria dizer, deveria ler. Alô, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um vídeo. Vou falar brevemente sobre esse livro As Perfeições, livrinho de 2021, que foi financiado ali no início da pandemia e terminou de ser escrito no meio da pandemia. É escrito por um italiano chamado Vincenzo Latronico, dos seus 40 anos, então late millennial ali, um millennial mais tardio. E ele vive em Berlim, ele é galerista de arte e tudo mais. Tem uns 4 romances publicados, nunca tinha ouvido falar, bem interessante. De cara, já vou deixar assim a parte técnica do livro. O que ele tem de mais interessante do ponto de vista técnico é que ele é realmente uma homenagem, mas uma referência a um livro antigo, já dos anos 60, do Georges Perec, que era um escritor francês ali do Oulipo, se você conhece, escrita experimental, coisa mais diferente, que a escrita desse livro se baseia naquele livro, as coisas que, através da descrição de cenas e objetos de um casal, da pequena burguesia que vai ascendendo, ele descreve muito sobre a sociedade, sobre seus valores e sobre a vida que eles levam e tudo mais. Então aquele é o As Coisas e esse é o As Perfeições, que também descreve os objetos, os ambientes, as companhias, alguns pensamentos, alguns até não valores, mas alguns sonhos desses personagens, desse casal, que são a Ana e o Tom, que são 2 italianos, millennials, que estão ali na década de 2010, então de 2015 a 2019 por aí, vivendo em Berlim, que é aparentemente Berlim, naquela época era o que Lisboa se tornou, e acho que hoje em dia nem sei mais que lugar do mundo, que cidade é a nova Berlim, a nova Lisboa, a cidade instagramável em que as pessoas divertidas e cools e descoladas vão morar, e trabalhar dos seus laptops prateados e tudo mais. Beleza, uma coisa muito interessante, porque eu acho que todo millennial devia ler, é que, por exemplo, eu não uso redes sociais, meus amigos também não são ávidos usuários, nem nada do tipo, a maioria dos meus amigos não tem essa vivência, assim, mas até pra mim, nesse contexto assim, é muito interessante ver o que essa descrição das cenas, o que essa descrição dos objetos, no caso objetos de desejo e objetos de consumo e objetos ao redor da casa dizem sobre a nossa geração, sobre as nossas aspirações, nossos sonhos, nossas frustrações, as contradições que a gente, como millennials e tudo mais, e grande parte da geração Z também, experiencia, assim. E é muito interessante ver como, por exemplo, você vai no primeiro capítulo, é um livro deve ter nem 10 capítulos, então é 10 páginas por capítulo. Se você não leu nenhum livro esse ano, já vale pegar só por isso, porque vai te começar a engrenar na leitura, e é algo diferente, é algo que com certeza vai te fazer pensar, se não na sua própria vida, na vida de alguém que convive com você. Como eu ia dizendo, não tem necessariamente uma pessoa que se encaixe perfeitamente na imagem desse casal, o Ana e Tom, até porque se tivesse eu deveria estar em contato com eles morando em outro lugar, que não é o caso, fico na minha londrininha aqui, muito querido. E essa diferença entre a imagem, Nossa, começou uma tempestade, um segundo. Caraca, voltei, começou a chover de lado, quase encharcou a sala ali, os gatos ficaram malucos, mas tá tudo bem. Como eu ia dizendo, deixa eu desembaçar meu óculos enquanto faço, é interessante ver o quanto esses objetos, o quanto a estética das coisas ao nosso redor, o que a gente consome, o que a gente gostaria de consumir, o que a gente gostaria de fazer, a ideia, a idealização que a gente tem, não só das viagens que a gente vai fazer, mas de quem a gente é e de quem a gente pode se tornar. Muito legal. O final do livro é incrível. Assim, tudo bem que ele acaba antes da pandemia começar, que assim, torna o final um pouco mais apocalíptico, porque a gente sabe o que vem depois. E, bom, quando... Eu não quero dar um super spoiler, mas enfim, meio que é a ideia deles que são designers e estão tentando ali, fazendo freelas, mas ao mesmo tempo eles estão na Alemanha e não querem aprender alemão, porque eles são cidadãos do mundo, o inglês resolve. E fica nessa coisa assim. Mostra um certo comodismo nosso, às vezes, de não querer estudar ou de não querer se dar o trabalho, de se querer ser diferente, fazendo tudo igual. E dessa diferenciação que planifica as coisas, Então, na mesma linha do Homem Duplicado, que eu já falei na área de membros, e provavelmente é o próximo, eu já até assisti o filme, mas é o próximo vídeo aqui do canal, falando sobre o Homem Duplicado, o filme e o livro.
essa questão da globalização, desse planificar dos seres, assim, é bem distinta aqui do que lá é um outro peso, né, para a crítica, e é uma outra questão, mas nesse mesmo pano de fundo, né, de sermos iguais, sendo diferentes. Nesse aqui tem um pouco mais dessa vida algorítmica, bastante da questão socioeconômica, assim, algumas mudanças sociais e políticas, especialmente assim, as únicas pessoas que sabem o que gentrificação significa são as pessoas responsáveis por ela, e como isso vai se transformando, e como isso, né, como esses, às vezes, inclusive, toca em umas questões políticas relevantes para a Europa da época e hoje, como imigração e tudo mais, mostra os conflitos entre, assim, uma certa hipocrisia geracional até, acho que a gente acaba sendo, né, todas as gerações vão ter os seus dilemas, mas esse entre a gente querer fazer alguma coisa, entre a gente realmente poder fazer alguma coisa tendo a consciência de que a gente é parte do problema. Enfim, é bem complexo, e isso num livro de 100 páginas, assim, uma surpresa muito grata. Eu jamais esperaria que um comediante recomendasse esse livro, é um comediante que eu gosto bastante, tem um humor bastante, as pessoas acham pesado, piada de deixar a nenê cair e tudo mais, que é o Anthony Jeselnik. Eu gosto, é um comediante favorito. São piadas e tal, bastante inteligentemente construídas e entregues de uma forma bem específica, eu diria. Mas não é para todo mundo. Se você não ouviu falar, talvez você goste. Se você já ouviu falar e não te pegou, ou você foi com a ideia errada, ou realmente não é para você e tá tudo bem. Esse livro, porém, se você é millennium, acho que é para você. Alguma coisa ele vai te suscitar, mesmo que seja assim uma sensação de certeza. E eu vi que essas pessoas estavam vivendo errado e ainda bem que, poxa, eu estou fazendo diferente. Ou simplesmente a sensação de, nossa, isso é uma descrição tão real e tantas cenas podem ter sido mais próximas da sua vida do que você gostaria, mas jamais esperaria isso de um livro que eu descobri do nada, numa mini recomendação de YouTube assim. Então, muito grato, muito feliz, excelente livro. Não diria que é um pequeno livro perfeito, não diria que é melhor que as coisas, nem nada do tipo, até porque as coisas eu peguei para ler na faculdade, Perrec eu até li Coleção de Inverno e tudo mais, mas eu não... Assim, a questão da literatura experimental, ela tem isso, assim, às vezes você tá lá pelo processo, pela coisa, e é legal, tem seu valor, mas esse aqui eu acho que, né, pensando contemporaneamente, ele tem um valor ali um pouco mais destacado, porque ele não se perde só na forma e tudo mais, e ele entrega algo mais, assim. Então, bem interessante. E se você já leu, se você for ler, depois volta aqui e me diz do final, se o final não fica mais apocalíptico, sabendo que assim que o livro acaba, estoura uma pandemia e eles estão naquela situação específica. Eu fiquei o dia inteiro pensando nisso, né? Eu terminei de ler antes de ontem, e eu fiquei só matutando essa coisa de, caraca, foram tantas e tantas e tantas vidas e tantas situações similares, assim, devastadas, e aí é uma coisa que talvez o As Perfeições vai ser, né, os pequenos apocalipses, que vai ser a versão desse livro da geração alfa, né? Porque, enfim, para eles é diferente. Inclusive vi notícia agora que a geração Z, a geração alfa estão voltando a fumar cigarro. Ah, que loucura, cara. Enfim, vamos ficar com Perfeições por hoje. Até o próximo vídeo sobre o Homem Duplicado, do Saramago e do Denis Villeneuve. Então, se você gosta desse tipo de vídeo, se inscreve no canal, deixa o like, comenta, que ajuda bastante os vídeos a, né, se dispersarem. Eu fiquei um tempão sem postar. É isso, é um prazer ter você por aqui e até o próximo vídeo. Tchau.